Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, vamos jogar aqui o Dominos & Dragons. Acabou de sair aqui o Fast Play, tá? Está já em financiamento coletivo. Corre lá, pessoal, dá uma olhada, tá valendo muito a pena. Eu acho que tá um preço bem legal. Mesmo quem não quiser pegar o físico, pessoal, tem o PDF lá que também já dá para se divertir. Então, quem não tiver em condições aí no momento de pegar o físico, pega o PDF, pessoal, que eu acho que não vai se arrepender, hein? Pessoal, para quem não conhece, Dominos é um sistema aí aberto, tá? Feito aí pela iniciativa Dominos, né? E ninguém sabe ao certo quem são essas pessoas, mas eu quero deixar aqui meus parabéns para eles, porque eles realmente fizeram um trabalho incrível com o Dominos, um sistema minimalista, sob medida. Você pode fazer, criar suas aventuras, criar seus cenários, né? Da forma que você achar melhor. Então ele traz muitas possibilidades, pessoal. Existem aí centenas, talvez milhares de Dominos espalhados aí pela rede, pelos grupos aí de RPG solo. E ele traz muitas possibilidades aí de customização. Você pode colocar regras extras, você pode deixar ele redondinho do jeito que você quer jogar. Ele é bem minimalista, bem simples. E ele é bem voltado aí para quando a gente quer só chegar em casa, jogar ali um pouquinho, sabe, pessoal? Sem ter que pensar muito, só rolar uns dados e se divertir, criar histórias, tá? Ele é muito focado na narrativa, é muito pouco focado em mecânicas, muito pouco focado em regras, tá? Ele traz regras muito simples, tá? Na verdade, a regra é quase que uma só, é rolar o dado, né? Tirou mais ou tirou menos do que a metade do dado tá valendo. Geralmente os Dominos são feitos com o D6, tá? Mas esse aqui em especial, como ele traz essa homenagem, né, ao D&D, ele usa aqui o D20, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa do que os outros Dominos. Ele traz aqui umas regrinhas extras, tá? Que é a regra do grupo. Você pode jogar em grupos de personagens, né? Juntar ali um grupo ali de aventureiros. Você pode ter um combate heróico, tá? Que explica mais ou menos como funciona o combate. Então você pode falhar uma vez, você fica ferido, tá? Mas na segunda você já é derrotado. Então é bem mortal o jogo, tá, pessoal? E sempre nós vamos tentar vencer os desafios evitando o combate, mas às vezes acontece, né? Aparece alguma criatura, tá? E por fim aí tem o vilão, né? O vilão é quando você precisa derrotar ele. Aqui tem uma regrinha por personagens, tá? Então, basicamente ele diz aqui que pode ser vencido, né? Ele não é vencido, né, com um único desafio. E para derrotar é necessário, né, um número de desafios igual ao número do personagem. No caso do grupo, né? Número de personagens do grupo mais um. Então, por exemplo, eu vou jogar com um personagem só aqui, então mais um é 2, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a jogar, tá? Para não demorar muito. Eu quero fazer um vídeo meio rápido, é mais para mostrar para vocês mesmo. E também para experimentar, né, pessoal? Experimentar esse jogo aqui, que deve estar muito interessante. Eu gosto muito de Dominos. Tem playlist aqui no canal de Dominos. Eu fiz várias gameplays aí jogando o Codex Dominos, que é bem legal. Tem outros Dominos também que eu joguei, que também o pessoal gostou bastante. Eu também gosto muito porque é um sistema muito versátil, tá? Você não precisa pensar muito nas regras e acaba se concentrando mais na história, tá bom? Então vamos lá, vamos criar nosso personagem, vamos ver o que vai sair aqui. Ó, caiu um 20, pessoal, o que será que é? Vamos ver, pessoal. Aicimar, essa aqui eu não conheço, pessoal. Dada a sua origem angelical, é tipo um angelical, né? Enxergam no escuro e são resistentes à energia negativa e positiva. Então, legal, pessoal. É meio que um celestial. Vamos lá, pessoal. Vamos rolar aqui nossa classe, né? Opa, caiu para fora, não vale. Então, nossa classe vai ser um 9. Paladino. Faz sentido, né, pessoal? Paladino. Grande combatente e soldado sagrado que luta por um ideal com todas as suas forças. Então, é um arcanjo, pessoal. Vou colocar assim, que é um arcanjo. Ele é um arcanjo aí da justiça, da lei, da ordem. E ele está vindo para a Terra cumprir algum tipo de missão.
tá? Vamos rolar a trama aqui para ver que tipo de missão que ele tá vindo. 5, tá? Algo aconteceu. Então, nós rodamos aqui na tabela de trama, pessoal, para saber qual que é a nossa missão, qual que é a história que nós estamos vivenciando. Então, o que aconteceu? Um artefato sagrado foi roubado. Então, um artefato sagrado. Vamos ver aqui. 1. O que você precisa? Encontrar um item poderoso. Então, um artefato... o artefato que foi roubado, né, pessoal? Acredito que é isso. Se não, né? Se não, o que acontece? Uma guerra eterna acontecerá. Pessoal, eu já estou pensando o seguinte. Como nós somos um anjo, um arcanjo, enviado aí dos reinos celestiais, atrás de provavelmente um demônio, né, que roubou nada mais nada menos do que a espada de Miguel. Então ele roubou a espada de Miguel e esse é um artefato mágico poderosíssimo que, caindo aí nas mãos erradas no inferno, pode ocasionar aí uma guerra aí nos céus, tá certo? Podem reviver aí talvez até a guerra do apocalipse aqui, né, pessoal? Vamos fazer um tema aí meio apocalíptico, o que vocês acham? Eu gostei, pessoal, eu gostei, vamos ver, tá? Saiu um pouco daquela coisa, né, de tão medieval, mas é meio medieval também, né, pessoal? É meio medieval, mas vamos trazer aí uma fantasia mais, um pouco diferente, tá? Então vamos ver onde que nós começamos, qual que é a nossa primeira cena. Então, pessoal, para quem nunca jogou o Dominus, depois de nós criarmos nossa trama, nós vamos começar a rolar nossas cenas. Então as cenas, elas são onde vão ocorrer a maior parte do jogo, tá certo? Então nós vamos aí fazer com que as cenas vão se desenrolando, tá? E nós vamos vencendo desafios dessas cenas. Nós podemos determinar, por exemplo, um número de cenas aqui para nós chegarmos aí ao nosso objetivo, que é derrotar esse demônio que está aí com essa espada do Miguel, tá? Então, quem está com essa espada aí, ele vai ser encontrado, vamos colocar assim, se nós não encontrarmos ele antes, tá? Nós vamos encontrar ele depois da quinta cena, né? Na sexta cena, vamos colocar assim, tá? Vamos colocar na sétima, né? Para ficar mais... eu acho que 7 tá legal, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar por um lugar, né? Onde que... Então, o arcanjo, né? Vamos colocar que é o próprio Miguel, o Micael vai ser o nome do arcanjo, que desceu aí do reino dos céus, né? Do terceiro céu, sei lá, alguma coisa assim, tá, pessoal? E ele tá atrás desse artefato aí que roubaram a espada dele. Ele empresta aí a espada do Uriel e eles vêm, né? Vêm para a Terra e vão tentar, ele vai tentar encontrar e rastrear, né, alguma pista, alguma coisa assim. Vamos ver que lugar que ele chega. 14. Uma feira movimentada. Então, pessoal, uma feira, de repente, aquelas feiras assim, ao ar livre, onde tem barracas aí de artefatos antigos, antiguidades, livros, tem fruta, verdura também, como uma feira normal, tem ali algumas comidas típicas, tá? Mas ali é um local onde muitos colecionadores frequentam para trocar itens e tal, e talvez ele ouviu falar que talvez essa espada foi vista nessa feira, então nós vamos investigar. Então ele vai andando ali pela feira, ele está usando um sobretudo bem grande. Quem assistiu Cidade dos Anjos, um filme muito antigo, pessoal, você lembra que eles usavam aí um sobretudo assim, cobrindo as asas deles, né? Um casacão assim bem grosso e comprido, e talvez, não sei que época nós estamos aqui, mas talvez até ali por 1800, 1700, então talvez ele usava uma capa mesmo, uma capa ali com capuz. Então ele vai investigar, ele chega até uma daquelas lojas ali e vai tentar falar com os lojistas, alguma coisa assim, tá? Mas nós temos que rolar aqui o restante, né, pessoal? Não é só o lugar aqui, a gente tem que rolar em personagem e evento, tá? Então vamos ver aqui, vai ser um personagem, tá? Vamos ver que personagem. 6. Então 6 aqui, um ser muito poderoso, não, 6 é um exército. Então ele tá ali andando, né, conversando com os feirantes ali e tal, tentando conseguir alguma pista. De repente ele vê
uma marcha e vê soldados entrando rápido e todos os ferantes começam a ficar ali meio apavorados, o que está acontecendo, e aqueles soldados estão procurando alguém, né? Será que algo aconteceu, né, pessoal? Vamos pegar no banco de ideias aqui, vamos pegar aqui um assunto. De repente o arcanjo Miguel, ele pergunta para esse ferante, o Micael, né? Pergunta para o ferante, o que está acontecendo aqui? Você sabe alguma coisa? Então vamos ver se ele responde alguma coisa aqui. Um 4, né? Um velho louco procura você. Então ele fala de um velho que veio algumas horas antes e falou de um homem com a mesma aparência do Micael. E esse velho, ele disse que essa pessoa era perigosa, que essa pessoa queria fazer alguma coisa, né? Vamos ver uma ação aqui, né? O que ele está falando, né? 11. Esconder, que essa pessoa queria se esconder porque ela era uma criminosa. E de repente esse senhor, essa pessoa, ela alertou os guardas sobre isso. Então já estamos numa enrascada, pessoal, porque os guardas estão, na verdade, esse exército, esses soldados, eles estão nos procurando, está procurando o Micael, porque ele foi acusado aí de alguma coisa por esse senhor, esse velho, que provavelmente não é bem um senhor velho, na verdade, provavelmente é um demônio ali disfarçado, né? Se transmutou, se disfarçou de um velho, porque ele antecipou a chegada nessa feira, nessa cidade, né? Nesse vilarejo do Micael. Então, o primeiro teste, ele vai tentar uma furtividade ali, ele vai tentar se esconder no meio ali do povo, tá? Da feira. Eu acho que não vai ser difícil, vou até colocar aí um modificador de mais um, tá, pessoal? E aqui que entra o legal do Dominus. O Dominus, ele não traz, assim, regras de como você deve fazer as coisas de uma forma minuciosa, tá? Mas, conforme a experiência de jogo de cada um, você pode ir acrescentando uma coisa ou outra, né? Eu vou acrescentar aqui um modificador, tá? Como nós estamos usando o D20 mais um, acho que é pouco. Vou colocar mais 3, tá, pessoal? Que eu acho que tá fácil para ele se esconder ali no meio da feira, tá? 8 mais 3 conseguimos, né, pessoal? Tiramos aí um 11, é o suficiente. Então ele consegue se esconder ali no meio da feira. E ele pede, antes de sair, se esconder e tudo mais, vamos ver se o ferante ele consegue dar alguma dica de para onde que foi esse senhor, esse velho. Então tiramos um 6, não, ele não dá nenhuma dica. Eu diria que ele vai se afastar dessa feira, né, desse local. Vamos rolar um novo local para ver para onde que ele vai. E esse dado tá viciado, né, pessoal? Tá caindo demais esse 6. E ele foi para uma fortaleza. Então ele vê ali um pequeno forte, né, no final da rua ali onde fica aquela feira. Ele corre para lá, né, e tenta entrar nesse forte. Acho que vamos ver se as portas estão abertas, tá? Tiramos um 17 aqui, beleza. Ele abre ali uma porta lateral desse forte, talvez seja até o forte da guarda. Todo o exército acabou saindo dali da guarda para ir perseguir, né? E talvez seja até um local onde esteja, né, esse senhor, que eu tô achando que é o nosso vilão. Aí vamos rolar aqui a cena para ver o que mais que vai acontecer. 11, então nós vamos cair nessa tabela de eventos, tá? O que vai acontecer dentro do forte? 20. Você encontra um tesouro, caramba! Então lá dentro nós encontramos um tesouro. Eu diria que se materializa, porque assim, ali dentro dessa fortaleza, porque teria um tesouro? Talvez já tive outra ideia, pessoal. Ele entra, ele começa a andar pelos corredores e acha uma sala onde se guarda as armas, né? Um arsenal. Então ele entra naquele arsenal e ali ele encontra, tá, um baú. E nesse baú ali, de repente, tem um tipo de arma diferenciada ali, tá? Então eu vou considerar que essa arma que ele encontrou, ela dá mais um, tá, pessoal? Mais um de dano não dá, né, pessoal, nesse jogo. Então o o primeiro golpe que ela dá com vantagem, tá? Vamos colocar assim. Então o primeiro golpe que nós jogarmos, primeira jogada de ataque, nós vamos jogar sempre com vantagem. A segunda não, tá, pessoal? Daí já fica demais, né? Então esse é o nosso tesouro.
Então vamos rolar nosso próximo evento. Já foi 2, tá, pessoal? Já foi 2 eventos. Bom, ele sai dali, né? Sai pela porta dos fundos e vai para um outro local, tá? Uma passagem perigosa. Então ele desce ali por um beco. Tem uma passagem meio perigosa. Por que ela é perigosa? Vamos pensar, né? Talvez ele subiu para o segundo andar, tá? E ele tá saindo dessa tipo de uma torre ali, né? De vigia. E ele vai ter que, de repente, dar um salto, né? Pular pro outro lado, tá? Então vamos ver se ele vai conseguir. Vou fazer um teste aqui para ver se a gente vence essa cena. Tá? Tiramos um 13, beleza. Ele consegue pular para um outro muro, uma mureta, alguma coisa assim, e pula para um outro prédio. E ali ele continua, tá, pessoal? Ele continua. Então vamos fazer mais uma rolagem aqui para ver para onde que ele vai agora, né? 10. Já estamos na quarta, né, pessoal? Deixa eu pegar esse outro dado aqui. Eu vou marcando aqui, ó. Nós estamos na quarta cena, tá? Tiramos um 10. Uma movimentada taverna. Então ele chega, né, no telhado de uma taverna, pessoal. E ele entra pelo alçapão, cai lá dentro da taverna e tá super movimentada. Tem música, o pessoal tá dançando, o pessoal tá tomando ali uma cerveja, né, algumas bebidas. E assim, nem percebem a presença dele ali, tá? Mas vamos rolar aqui para ver se acontece algum evento, né? 16, tá? Vamos cair em eventos mesmo. E 18, tá? Algo perturba. Ele sente dentro da taverna que tem algum tipo de energia, alguma coisa, uma vibração diferente. Eu vou rolar aqui no banco de ideias, tá? Algum tipo de qualidade para ver se ajuda nessa interpretação. 8, mágico. Então é isso, pessoal. É algo mágico, tá? É algo mágico que ele sente uma vibração, uma energia mágica. Provavelmente é alguma coisa relacionada aí, né, a essas criaturas, esses inimigos que ele está buscando aí, a sua espada que foi roubada, né? Eu vou fazer um teste para ver se ele descobre isso, né? Vamos fazer um teste aqui para ver se com a percepção dele ele percebe que tem alguém ali ou alguma coisa ali que chame a atenção dele, né? Que dê alguma pista do paradeiro da espada. E sim, pessoal, tem alguma coisa, né? Alguma coisa ou alguém, tá? Vamos fazer assim, se cair mais de 11 é uma pessoa, se cair menos é um objeto, tá? 17 é uma pessoa, tá? Uma pessoa, então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um arquétipo aqui, né, pessoal? Aqui em cima, em origem, né? E vamos ver quem que é essa pessoa, né? Caiu um 19, é um elfo. Então, pessoal, ele vê um elfo parado num canto e ele sente uma energia diferente nesse elfo e ele vai lá e puxa assunto com esse elfo, tá? Puxa assunto com ele. E vamos ver se o elfo fala de alguma coisa, né? Vamos rolar aqui em assuntos. Então, caiu um 16 aqui. 16 é uma maldição foi lançada. Ele fala sobre uma maldição. E vamos ver qual que é a ação. 2, unir. Então, para quebrar essa maldição, alguém está reunindo alguma coisa. Então, ele está reunindo o quê? Armas sagradas. Então, é isso, pessoal. O elfo dá uma boa dica para ele. Alguém que quer quebrar uma maldição está reunindo artefatos mágicos e, entre eles, talvez uma arma sagrada que foi roubada dos próprios anjos. Então, o Micael ele fica cabreiro, porque ele estava esperando enfrentar o quê? Algum demônio que tinha roubado ali a espada. Mas, aparentemente, não foram os demônios que roubaram. E quem será que roubou essa espada, né? Então, ele vai sair dali com alguma pista, né? Da onde será que poderia estar, né? O elfo, de repente, fala aonde ele ouviu falar, né? Que está essa pessoa ou esse ser, né? Nós não sabemos ainda quem é, que está reunindo esses artefatos para quebrar essa maldição. Vamos ver que lugar que é. 14. Né? Uma feira movimentada. É na feira, pessoal. É lá na feira que ele foi visto. Então não tem outra forma senão o Micael voltar para a feira, tá? E nós vamos para a nossa quinta cena. Nossa quinta cena, tá? Se nós chegarmos na sétima cena, nós vamos forçar aí a entrada do vilão.
Tá? É assim que eu costumo jogar, né, pessoal? Para não ficar rolando eternamente, né, as cenas. E também para ter uma cadência, né? Uma cadência da história. Vamos lá, vamos ver o que acontece lá na feira novamente, quando ele chega, né? Nós percebemos, acho que antes de rolar aqui, eu vou perguntar uma coisa pro oráculo, se os guardas ainda estão lá na feira. 2, não, os guardas já dispersaram, já saíram, né? Isso é bom, isso nos dá uma chance aí de conseguir encontrar aí o que nós precisamos encontrar, né? Que é a grande espada aí desaparecida, né, pessoal? Roubada, furtada aí dos reinos celestiais. Então vamos ver o que vai ser a nossa cena agora. 2 vai ser um personagem. Então ele tá andando, né? E algo a ver com o personagem ocorre aqui. É um 13. E o 13 aqui, pessoal, vamos ver o que vai ser, tá? Uma tropa se deslocando. Caramba, pessoal. Eu acabei de ver com o oráculo aqui que não tinha mais ninguém, nenhum soldado. E de repente, né, o Mikael ele olha e vê aquela tropa se deslocando na direção dele, tá? Não vai ter outra forma senão eu perguntar pro oráculo se eles avistam, se eles reconhecem o Mikael ou não naquele momento. E caiu não, né, pessoal? O 6 é não. Então, eles não reconhecem, eles passam batido pelo Mikael, né, correndo em outra direção. E o Mikael leva um susto ali, porque ele pensou, ele não queria ter que lutar com humanos, né, pessoal? Ele não queria ter que lutar com humanos. Ele é um paladino, né, da justiça e tudo mais. Ele só quer a sua espada de novo, né, pessoal? Só quer a sua espada de volta, tá? E assim foi mais um evento aqui na feira. Eu acho que nós podemos rolar mais um evento aqui na feira. Nós estamos, pela minha contagem aqui, são 6 eventos, tá? Isso já nos coloca aí bem próximo, né, do nosso objetivo, do vilão, talvez, tá? Vamos rolar mais um evento, vamos ver, tá? Agora é um evento mesmo, não é um personagem. E é o 6 de volta, pessoal. Eu tô usando um dado aí que eu acho que tá viciado esse dadinho. 6, tá? Um ataque surpresa, caramba. Então é isso, pessoal. Vou considerar aqui que apareceu o nosso vilão, tá? Que apareceu o nosso vilão, nós já estamos na 6ª cena. Surge um combate aí, alguém já que vem atacando ele. Eu acredito que seja esse vilão. O que eu vou fazer, pessoal? Vou rolar aqui no arquétipo para ver quem que é, tá? Na verdade aqui, né? Para ver quem que é esse vilão. Por que ele quer 10? É um meio elfo, tá? Ele tem alguma vantagem, né, entre humano e elfo aqui, mas tudo bem. Ele é um meio elfo, tá, pessoal? E vamos ver qual que é a classe dele. Ficar mais interessante, 4. Ele é um clérigo. Então ele é um clérigo que foi amaldiçoado, pessoal. E ele é meio elfo. Isso explica por que lá na taverna o elfo sabia dessa história, não é verdade? Por que o elfo sabia dessa história? Porque ele foi amaldiçoado. Então, de repente, ele já vem atacando. Ele tá com a espada, né? Com a espada de Mikael, ele vem atacando. E antes dele atacar, ele de repente... por que será que ele está atacando, né? Essa é a minha dúvida. O anjo. E agora me vem algo na cabeça aqui, pessoal, que eu acho que é interessante. Talvez o que ele queria não era bem a espada. E sim, para quebrar a maldição, ele precisa de alguns objetos. E entre eles, talvez, asas de anjo. E talvez seja o objetivo dele era atrair o anjo até aquela feira, né, para prendê-lo. E talvez ele tenha influência na cidade e mandou os guardas, né, atrás dele para prender ele e obter as penas. Mas como, né, ele conseguiu se desvencilhar dos guardas ali, ele reconheceu quando passava, né, próximo ali, ele estava também procurando, reconheceu o Mikael como anjo e já partiu para o ataque, né, porque ele está desesperado para quebrar essa maldição, tá? Vamos ver o que mais que ele precisava, pessoal, por curiosidade aqui. Ele precisava 10... um animal mítico, então ele precisava aí de alguma parte de algum animal mítico, né? Talvez penas de arpia também, né? E 12... limo, então um pouco de limo também, alguma coisa assim, né, pessoal? E penas de um anjo. E o Mikael dançou nessa porque ele veio com tudo, né? Esse meio elfo,
E agora nós temos que fazer 2 ataques contra ele, tá? Lembrando que nós achamos aí alguma arma diferenciada. Eu penso que poderia ser até uma lança, né, pessoal? Uma lança que dá aí uma certa vantagem pro Mikael. Então o Mikael, ele se vira e vê aí esse ataque vindo com tudo na direção dele. E ele imediatamente defende, né, o ataque. Vai tentar, né, pessoal, defender com a lança. E ao mesmo tempo ele vai tentar golpear aí esse meio elfo. Vamos ver se nós vamos ter êxito, tá? Opa, caiu para fora, pessoal. Deixa eu jogar de volta aqui. Então conseguimos, pessoal. Ele consegue acertar o primeiro golpe. Ele defende, né? Gira o seu bastão, né, pessoal? Então ele... Como que eu vou exemplificar para vocês aqui o que eu tô vendo na minha mente, né, pessoal? Então a espada bate na lateral do bastão. Ele gira o bastão assim, né? Baixando a espada para o lado. E dá o seu primeiro golpe ali, desferindo ali um golpe na lateral ali. Pegando um pouco da costela aí desse meio elfo. Mas ele não cai, né? Porque como ele é o vilão, ele tem mais uma, né? Mais um ponto de vida, tá? É como se ele tivesse 2 pontos de vida. Nós precisamos tentar derrotá-lo, tá? E o Mikael vai de novo para investida, né? E de repente ele grita, né? Ira Celestial! E vai com tudo, né, pessoal? Com a sua lança. E vamos ver. Vamos ver se nós vamos ter sorte dessa vez. E dessa vez ele erra, né, pessoal? Ele passa esse meio elfo, ele dá um giro e por trás, né? E com a espada do Mikael, com a própria espada dele, ele desfere um golpe, né? Ferindo aí o Mikael pela primeira vez. Lembrando que nós temos também direito a um ferimento. Então assim, pessoal, cada um com um ferimento para cada lado. Será que o Mikael vai cair nessa, pessoal? Não pode, né? Não pode, né, pessoal? Sem chance, né? Então o Mikael, ele se vira, ele olha para aquele meio elfo e ele diz assim: eu só quero a minha espada, dê-me o que é meu e eu deixo você viver. E só que o meio elfo está tão desesperado, né, pessoal, que ele diz assim: eu preciso de suas asas, me dê as suas asas e eu deixo você viver. Então aí agora nós estamos num dilema, né, pessoal? Viver, né, sem as asas, né, viraria um anjo. O Mikael viraria aí um anjo caído, né? E ao mesmo tempo ele pode tentar, né, ir por tudo ou nada, né, pessoal? Eu acho que um anjo sem suas asas não é nada, né? Então o Mikael, ele vai tentar, né, pessoal? Ele vai tentar ir fazer o seu último movimento, tá? Vou até colocar aqui. E vamos chacoalhar bem esse dado aqui para não cair um 6, né? Eu acho que vou até usar esse outro dado aqui, tá? Vou colocar aqui mais... Eu levanto aqui na hora que cair, né, pessoal? Para mostrar para vocês que esse dado é meio escuro. Mas ele roda um pouco melhor que o outro ali, tá? Vamos lá, pessoal. Então o Mikael se prepara, né? Olha para o céu, de repente, né? Pede para sua luz celeste se manifestar, né? E vai para o ataque, pessoal. Errou, caiu, né? Errou, caiu. Então o Mikael vai e tira um 6, pessoal. Até nesse dado o 6 está caindo. E ele passa reto, o meio elfo, ele gira e atinge assim com tudo as costas do Mikael, cortando as suas asas, né? O Mikael cai de joelho no chão, sem asas, e a partir de agora ele é um anjo caído e ele consegue aí as penas para o meio elfo para conseguir aí desmanchar aí essa maldição. E é isso, pessoal, foi aí essa jogatina rápida aí do Dominus e Dragon, pessoal. Eu fiz aí uma história aí um pouco diferente, mas vocês puderam aí perceber como que são as fichas, as tabelas, tá? Lembrando que o livro final que está em financiamento coletivo aqui, pessoal, tá até aqui, ó, a propaganda deles, tá, pessoal? Eu não tô ganhando nada para isso. É que eu gosto de compartilhar mesmo aí o que eu acho legal, tá? Eu acho que vale a pena e eu sempre compartilho com todo mundo, pessoal. Então, não tô ganhando nada aí para divulgar isso aí, não. É porque eu gosto mesmo. Então é isso, pessoal. Tá aí. Quem se interessar, dá uma olhada lá, tá? Tá aí o endereço do site, né? Que está sendo o financiamento coletivo. Tem também esse outro jogo aqui, né? De dominó cooperativo também, que eles estão financiando. Quem se interessar também, tá, pessoal? Mas é isso. Dominus e Dragons aí, foi bem legal. Gostei bastante da jogatina, tá?
vai trazer muitos arquétipos, tá? Principalmente pegando essas ideias do D&D, tá? A gente vê aqui, ó, os arquétipos que tem. Vocês podem baixar aí o Fast Play e olhar com calma, né, pessoal? Mas dá para jogar com meio orc, dá para jogar com muitas outras coisas e vocês perceberam, né, pessoal? Dá para fazer a história da forma que vocês acharem melhor, com o enredo que vocês gostam, né, com os cenários que vocês gostam, porque ele possibilita isso, tá bom? Fiquem todos bem e até mais.